Se fosse você, pô, a moça vai correr o risco de vida, ela vai morrer com essa gravidez. Tem várias moças que passam por isso. E tá proibido, ela... Seria uma discussão séria sobre risco de vida, mas não é sobre isso. Vamos falar agora de um assunto que eu acho que é o outro tema dos mais importantes. Então a gente falou um pouco de segurança pública e agora vamos falar um pouco de saúde. Quais são as suas propostas com relação à melhoria de condição do SUS? O que você pode fazer para que o dinheiro realmente chegue aonde tem que chegar e principalmente com relação aos funcionários, né? Como que você faz para poder cobrar mais desses funcionários? Muitos médicos nós sabemos que batem o ponto e vão embora, muitos funcionários ausentes, e um serviço que tecnicamente era para ser bom se torna péssimo. Posso sentar aqui? Pode, claro. É por causa das respostas longas, eu já reparei. Fico de pé, ele mesmo falou, o batimento sobe, você não consegue falar direito. A gente tem uma das propostas mais legais, que é a do SUS, inclusive é similar ao que o Albuquerque está fazendo em El Salvador. Ele estabeleceu uma coisa que a gente não tem, que é prontuário único. Você imagina que você tem o seu prontuário, você foi no médico, foi fazer um exame, cada empresa de saúde que você vai ter um histórico de prontuário seu. E no SUS, uma UPA vai ter um, uma policlínica vai ter um. Você não tem o prontuário. Tipo assim, você tem um arquivo, Júlio Balestrin, com tudo, todas as suas passagens, todas as suas doenças, consultas, acidentes, tudo que você teve. Qual a ideia? Criar um prontuário único, que é uma demanda que o SUS todo reclama em todo o país, e você tem a inteligência artificial, hoje, colocada, e o tal do machine learning, que vai poder antecipar, por exemplo, ó, esse cara tá hipertenso, ele tem histórico de diabetes na família, ele tá obeso, come mal, cara, esse cara vai ter diabetes nos próximos anos. Então vamos mandar um agente de saúde de maneira preventiva na casa dele, para ir conversar, para estabelecer uma dieta, para colocar exercícios físicos, para fazer um acompanhamento e fazer isso através de um aplicativo, que é um aplicativo geral. El Salvador trouxe esse aplicativo, fez em parceria com o Google, tá tipo, revolucionando. Você consegue, por exemplo, você citou o negócio dos médicos. O médico, às vezes, ele dá um migué, todo mundo sabe. Tem médico que ele trabalha num convênio, tem um consultório e cumpre um horário dentro do Bate SUS. o ponto ali no SUS e vai trabalhar no consultório dele. O horário dele, que pertence ao SUS, vai ficar permanentemente disponível para o SUS. Então, se você é uma pessoa que mora em Guarulhos e não tem um médico para te atender naquele instante, mas você vai no aplicativo, vai ter um médico eventualmente em Caxias do Sul ou em Cuiabá apto a te atender. Ele tem que te atender por teleatendimento na hora. Então você começa a tirar os atendimentos, depois os exames, as filas dos exames, tudo muito, muito mais rápido. Porque como ele está conectado no sistema, ele não consegue ficar offline. Ele recebe o chamado na hora e ele é obrigado a cumprir. Porque a maior parte das doenças que acabam se tornando doenças crônicas ou que geram gasto ao longo da vida são doenças baseadas em comportamentos ruins. Ou obesidade, ou falta de exercício físico, alimentação como um todo ruim, hábitos ruins. Então, se você tem uma política preventiva para uma pessoa que vai criar ou um tipo de doença no coração, ou diabetes, hipertensão e doenças correlatas, imagina você fazer com uma pessoa com 30, 40 anos o trabalho preventivo já, para não desenvolver isso, para o governo não precisar ficar gastando com remédio para diabetes ou por uma cirurgia que é cara que vai fazer. E aí você vai fazer um trabalho sério para alimentação, e você poder medir isso através do aplicativo, alimentação e exercícios físicos, e aí fazer essa política de retirar impostos em toda a cadeia de academias e também em lugares de treinamento de luta, etc., para que a pessoa que estiver fazendo exercício físico recorrente não pague nenhum imposto nisso aí. E aí, isso mais, também tirar impostos de alimentos saudáveis e ter o acompanhamento, com o agente de saúde acompanhando a pessoa vai economizar, vai melhorar o estilo de vida dela, o SUS vai gastar menos, você vai evitar gastos absurdos com acompanhamento médico ou tratamento médico, que às vezes é caro, para essa pessoa ao longo da vida. Você melhora a qualidade de vida da pessoa no longo prazo, torna ela mais produtiva no longo prazo, e o governo ainda gasta menos. Se eu pudesse contribuir com alguma coisa, entrar com uma política de não incentivo a produtos que são muito industrializados, com muito açúcar, com muito gordura, uma legislação, claro que não como a do cigarro, por exemplo, mas que mostre ali, deixe muito claro o que aquele alimento é capaz de fazer em demérito da sua saúde e também, se possível, um imposto maior em cima desse tipo de alimento. Eu tô nessa. Minha única dúvida é, quais seriam os produtos que a gente conseguiria aumentar a oferta
que fariam a substituição disso. E por quê? O brasileiro, ele... Por exemplo, os americanos, que chegavam naquele pico de ficar gordo, eles agora estão cuidando mais da saúde e está aumentando, vamos dizer, os gastos pessoais das pessoas com alimentos mais saudáveis. O americano, ele saiu dessa curva. Sim. Agora é a nossa vez de ficar gordo. Então a gente está comendo alimento vagabundo, industrializado, como se não houvesse E hoje salsicha. É o maior exemplo e pra disso. tudo. E assim, os doces brasileiros que antigamente... Eles eram doces e tal, mas eles usavam ingredientes normais. Hoje é tudo umas misturebas de coisa industrializada. A comida típica do brasileiro comum no dia a dia, ela é um lixo. Uma das piores que possa ter. Altamente industrializada. A questão é como dar escala na produção de alimentos saudáveis para que as pessoas comam esses alimentos saudáveis. Essa é a minha grande dúvida. Porque, no geral, se a pessoa vai num restaurante por quilo, por exemplo, ela come bem. O restaurante por quilo no Brasil é muito diversificado, mais do que a média do mundo. Você tem muita hortaliça, verdura, fruta. Mas a pessoa em casa, ela come... Mas você tem um alto custo em cima de um... Tem. Então, como a dúvida nossa é só como você permite que a pessoa tenha acesso a proteína boa, a alimentos que sejam fáceis de produzir e que estejam baratos para que a pessoa não incorra nesse industrializado. Porque taxar o industrializado, taxar a comida lixo, eu acho que é obrigatório. Porque existe uma correlação direta entre a comida lixo e essa pessoa tá gorda, e essa pessoa ir parar num SUS da vida. Por causa dessa gordura. Assim, esse é o grande problema de saúde do Brasil. A gente ainda tem esse impasse muito grande com relação ao aborto. Qual que é a sua opinião? Eu acho que a legislação atual ela é suficiente. Eu acho que tem essas campanhas feministas para liberar o aborto, e a maior parte da população brasileira é cristã e acha isso assassinato. Agora, a legislação atual, ela prevê 3 casos em que a moça pode abortar. E por mais que exista um argumento religioso, eu acho que uma mulher que sofreu um estupro, ela está numa posição em que ela possa decidir. Que ela tem o direito de escolha. Outra é o risco de vida para a mãe, o que é extremamente razoável. Sim. E outro é o feto, que foi uma decisão do STF, é o feto anencéfalo, em que a criança, ela não vai ter cérebro. Então, meio que o cérebro é atrofiado, ela não vai viver. O que eu acho razoável. Acho que é uma legislação tão boa, nesse sentido tão razoável, que ela nem deveria ser objeto de discussão. Ela contempla o brasileiro conservador que acha que não quer o aborto, e os casos excepcionais que uma moça, foi estuprada, ficou grávida, tinha um trauma dela a vida inteira. Eu acho que não deveria ter uma discussão sobre isso, porque acho que a legislação brasileira já é muito boa. Então, quem fica discutindo a hiperlegalização do aborto, eu acho que está só... Sabe querendo gerar conflito social. Acho que é uma discussão tão infantil, porque se fosse você, a moça vai correr o risco de vida, ela vai morrer com essa gravidez. Tem várias moças que passam por isso. E está proibido, ela... Seria uma discussão séria sobre risco de vida, mas não é sobre isso. A discussão, assim, é se o SUS... uma moça acabou com o namorado dela não tendo uma relação protegida, se o SUS vai ficar transformando aquilo num processo em escala industrial. E as pessoas acham isso perverso. Então, eu acho que é uma discussão, a meu ver, que não deveria estar acontecendo. Acho que é uma perda de tempo em termos de política pública. O imposto sobre fralda, o que você vai fazer com isso, Renan? Eu não sei qual é a alíquota de imposto sobre fralda. É uma boa pergunta, porque se assim, as famílias de classe média, o gasto que eles têm com fralda é assustador. Eu tô entendendo disso agora, cara. Assustador. Tô passando por isso, cara. É muito difícil. E assim, a população não está tendo menos filhos hoje em dia, bem menos filhos. E esse é um problema gigantesco. E uma das coisas que várias nações estão discutindo é como tirar o custo de ter um filho. Tem certos países que quanto mais filhos você tem, menos impostos você paga. Que eu acho que isso faz sentido. Mas mesmo assim eles vão abaixar a natalidade. A questão é que tem um custo muito grande adjacente. Vamos dizer, você vai botar o Conan numa escola particular. Hoje os preços estão assustadores de uma escola particular. Os preços estão cada vez mais impagáveis. Eu fui ver a escola que eu tinha estudado quando eu era criança, que eu nem sei como meu pai pagava. Hoje, proporcionalmente, os preços estão assustadores. Assustadores. E se você é uma pessoa de classe média, você não vai comer mais em restaurante, sua vida vai estreitar muito se você quiser dar uma criação boa para os filhos. Falando já em educação, o que você tem de proposta, principalmente quando você fala de universidades federais e dessa anarquização que está acontecendo com as faculdades? Eu fiz faculdade pública, eu não fiz uma federal, eu fiz uma estadual que é a USP. E meio que já era assim, né? A ideia de um lugar livre, que a galera fica fumando maconha, faz politização o que quiser, ali. altamente politizado. Mas a que eu fazia, o nível da politização era mais alto no sentido positivo. Eu mesmo fundei um partido acadêmico lá, deu para disputar eleição, deu para ganhar a eleição contra a esquerda. Então, é um pouco diferente do resto do campus da USP.
O problema é o seguinte, a politização ficou tão arraigada que você não consegue imaginar o que é uma universidade pública sem ser uma universidade pública de esquerda. Eu visitei algumas em Santa Catarina, especialmente na parte mais de exatas, em que a coisa é muito legal. Você tem projetos super legais, e a real é que boa parte dos projetos bons, em termos de pesquisa no Brasil, boa parte não, a maioria, vem da universidade pública. Então a gente não pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então você tem boa parte das pesquisas em áreas matemática aplicadas saindo de lugares, Unicamp. Sim, se a gente pegar mesmo a ideia lá da pele de tilápia para queimadura. Muito bem lembrado. Isso vem da pesquisa pública. O que eu acho que tem que fazer? Que a China foi para esse caminho, o Japão já tratou disso há muito tempo. Vamos investir em exatas e biológicas. Vamos investir apenas naquilo que vai aumentar a produtividade do brasileiro. Então, eu preciso investir em programação, eu preciso linguagem, tudo que envolva a área de tecnologia, que nos Estados Unidos chamam de STEM, toda a área de STEM, e isso envolve pesquisa em engenharia genética, na parte de agricultura nossa, de ter, por exemplo, criação de inteligência artificial voltada para o banco genético brasileiro, para a produção de mudas e espécies para a gente plantar e crescer. Tudo isso vira dinheiro no final. Então vamos investir muito nisso. Geologia para a parte das terras raras. O Serjão vai ficar todo frio, mas é verdade, tem que ter muito investimento em geologia, química aplicada, toda a área de pesquisa para a gente fazer processamento na área de terras raras. Mete grana nisso. Agora, se o cara quer ser um advogado, cara, o Brasil é o país que mais forma advogado do mundo. Se você fizer isso, você tira o Brasil do terceiro mundo e ele joga ele para uma superpotência mundial. Isso, que é o nosso plano. Eu falo para todo mundo, o Brasil precisa virar um super país em 30 anos. O financiamento para as unisquinas, que tem muita unisquina por aí, que é a fábrica de vender diploma que não tem qualidade, não vai ter financiamento público para unisquina. Porque no fundo eu tô financiamento só o endividamento do cara, o cara não tá pedindo nada. Então corto o financiamento para unisquina, mas dou o financiamento para faculdades boas, com notas boas, que aí sim, que estejam fora desse hall de cursos que o Estado tem que investir. Aí a gente dá um financiamento para a pessoa faz o curso dela. De resto, o Estado vai investir nas áreas que vão gerar renda para o Estado brasileiro. Ponto. Cotas. Totalmente contra. Qualquer uma. Todas. Inclusive social, e aí eu vou falar qual é a solução que eu dou, que eu acho que é do cacete. Vou fazer bem rápido essa aqui, já que já tenho que ir para a próxima série. Imagina o seguinte, você tem uma escola pública. Você tem os rapazes e as moças mais talentosos na escola pública. Se eu detectar na escola pública, eu for fazer provões anuais em todos os anos, anuais todos os anos é repetitivo, mas fazer provões anuais, eu vou separar quem são os melhores alunos e que estão tendo o melhor desempenho escolar, eu já vou dar uma bolsa de estudos para essa criança nas melhores escolas dos municípios dos estados dela. Então, se tem um menino inteiro do Maranhão que está tendo um desempenho mais alto, passou no provão, eu vou te matricular na melhor escola da tua região e ainda vou dar uma bolsa em dinheiro para a sua família, para que você vá arrumado para a escola, vá com dignidade. Eu dou um prêmio para a sua família, e aí esse aluno vai concorrer em igualdade de condições. Então todo ano vamos ter os provões, então antes de eu mandar uma cota pro cara, que o cara basicamente teve um ensino horroroso o tempo todo, aí, não, você é um quilombola, toma aí uma cota. Eu acho isso absurdo. Não, vamos treinar você, vamos te capacitar, você vai concorrer em igualdade de condição, você vai estudar numa escola particular e eu vou te pagar. Sabe qual é a melhor coisa? É mais barato eu fazer isso do que eu entregar pé de meia, que é esse programa horrível e que o aluno recebe uma grana só para ter frequência na aula. Quem disse que ter frequência na aula garante que o aluno está aprendendo na aula? Se você tivesse ainda a cobrança da nota, que não existe. Não tem. Então, assim, tá indo bem? Muito bem. Você é um aluno que é especial, você vai passar numa faculdade boa? Eu estou te dando a bolsa agora. Então, eu estou preparando o cara já na base. Então, se essa criança é uma criança negra do interior do Maranhão, cara, tá estudando, tá indo bem? Passou no provão, as aulas estão boas, tá bem disciplinado? Toma uma bolsa na melhor escola. Desde cedo você vai mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, você vai ver que você tem outros horizontes, e você vai estudar, e o Estado está investindo em você. A melhor forma de resolver as cotas é fazer o investimento na base. E coloca todo mundo na mesma prateleira. Exato. Vai tirar as notas boas, vai passar no vestibular, pronto. Com o mérito dele. Se não passou, paciência. Aí ele não teve capacidade, porque o Estado investiu nele.